Salve, salve, galerinha geek, aqui é Rafael Caldonazzo e pra mim a internet foi inventada pelos alienígenas. Fala galerinha, mais ou menos, eu sou o Júlio e 192.168.0.1. Belo endereço. E eu sou o Hélio, pessoal, e eu sou o único aqui que foi inventado antes da internet. Eu não queria entrar nesse evento não, mas acho que o Júlio Brito tá na briga aí, tá junto aí. Não, a internet foi inventada em 69, hein, olha lá. Eu vim 10 anos depois. É isso aí, galerinha geek, nós vamos falar hoje sobre a história da internet, quando começou, como é que a internet no Brasil, desde a época da discada até hoje, a fibra ótica que chega aí na sua casa, vamos falar de tudo isso, mas antes vamos chamar os nossos jabazitos, é com vocês aí. É a alegria das crianças. Fala, Júlio Brito! Sou eu! Ô, Júlio, deixa eu te falar. Você sabia que aqui na nossa região consegue armazenar sites, fazer aquele backup super importante de empresas e até mesmo, cara, criar streaming de rádio? Você sabia? Não! Cara, você não sabe. Se você pegar agora e digitar aí no seu navegador www.fitcloud.com.br, você vai ter uma das melhores empresas de armazenamento, de confiabilidade de informações. Isso é muito importante hoje. Uma empresa séria que você vai poder guardar as informações, seus segredos industriais lá e ninguém vai poder mexer além de você. Então isso é muito importante. A gente só coloca empresas aqui no nosso Geekcast, empresas que nós realmente confiamos. Então assim, digita aí www.fitcloud.com.br e entra lá e confira o trabalho do pessoal, e eles têm preços, Júlio Brito, que são imbatíveis hoje no mercado. É verdade, eu tô olhando aqui no site, sabe o que eu gostei? Além de tudo, você liga e fala direto com o técnico, você não tem que ficar abrindo só as chamadas. Se você quiser abrir o chamado, você pode, mas você pode falar direto com o técnico, isso é legal, hein? Cara, isso é um diferencial muito grande, porque a sua necessidade é naquele momento, não é para um chamado ou até mesmo para uma situação que possa ser resolvida depois. Eu acho que isso é um grande diferencial da FitCloud. E se você tá duvidando disso que a gente tá falando, faz o seguinte, confere aí, eles estão no Skype, é fit.cloud. Se você quiser entrar em contato com eles, é contato@fitcloud.com.br, ou se não, quer saber se o técnico vai te atender, pega o telefone, digita aí 35 3212 2496. FitCloud, soluções reais para o seu mundo digital. Show de bola! Aqui, Júlio, sabe quem tá com a gente também nesse podcast do Fala Geek? Não sei, mas agora eu vou ficar sabendo. Os nossos amigos lá do Paintball Clube. Esse mês, cara, eles estão recebendo lá muitas famílias, pessoal que trouxe os primos, todo mundo para se divertir num jogo que é estritamente alucinante e adrenalina no último, cara. Isso é muito legal, né, cara? Final de ano, ao invés de você ficar em casa aí, ouvindo a história do time do pavê, vai lá no Paintball Clube, é muito legal. Cara, o time do pavê fica jogando baralho, jogando buraco com o pessoal velho, os primos que ficam na frente do videogame. Não, gente, você para com isso. Chega de uva passa. Vamos fazer essa promoção? Chega de uva passa. Hashtag chega de uva passa. A pessoa que chegar lá no paintball, nem combinei com os caras lá. Eu vou procurar quanto isso. Se a pessoa chegar lá, postar uma foto com o hashtag Fala Geek, chega de uva passa, vai ganhar 10% de desconto. Opa, isso é legal, hein? Que o Fala Geek paga isso daí do bolso, vai ter 10% de desconto. Levou a família lá, tirou foto, postou, hashtag Fala Geek, sem uva passa, 10% de desconto. Agora fiquei louco. Muito o âncora ficou louco. Se você quiser conferir mais lá, entra aí, ó, facebook.com/Paintball Clube VGA, Paintball VGA ou @VGA Paintball Clube no Instagram. Beleza? Saia de casa, hashtag Fala Geek sem uva passa e ganhe desconto lá no Via Café Garden Shop jogando o Paintball Clube. Tô vendo que a gente vai ter que pagar isso. Agora já foi. Vamos, Orelhão! Muito bem, galerinha geek, estamos agora no nosso orelhão, aquela puxada de orelha que vocês fazem com a gente, beleza? Ó, vocês podem pegar agora, digita aí,
contato@falageek.com.br e mandar pra gente, olha, vocês erraram naquele negócio da Capitã Marvel, ou o que vocês falaram sobre IoT estava errada, ou até mesmo vocês que estão muito antenados no filme, no Guerra Infinita, aí, Ultimato, que besteira que a gente falou, manda pra gente aí, cara. A gente tá aqui aberto a sugestões. E também, quer sugerir uma pauta pra nós? Entra aí, contato@falageek.com.br, pelo Facebook, facebook.com/FalaGeekOficial ou Instagram, @FalaGeekOficial. FalaGeekOficial. Beleza? E quem sabe você também pode participar aqui com a gente, né? Já pensou nisso? Então, manda aqui pra gente que a gente fala do Orelhão. Orelhão! Muito bem, galerinha geek, estamos de volta aqui e já vamos começar sabendo a história da internet. Como que a internet começou, como que ela surgiu. Eu gostaria do Hélio nos elucidar com isso, a internet na sua essência. Como é que a gente pode considerar a origem dela, o Hélio? Olha, a história, como eu falei agora há pouco, é bem longa. 69 é coisa pra caramba. Nós temos aí, foi o mesmo ano, e assim, foi 2 eventos importantes para a história, né, da ciência. Em 69, o homem pisou na Lua pela primeira vez, segundo alguns, né? Segundo outros... Eu prefiro acreditar no Kubrick. Então, segundo outros, é fake news. Eu acredito no Eu tô nessa opção, hein? E o mesmo ano foi feita a primeira conexão entre computadores no projeto da DARPA, né? Que era a Agência de Defesa de Pesquisa Avançada nos Estados Unidos, e que é tido como origem da internet, apesar de não ter esse nome de internet na época, mas foi assim, a primeira conexão de mainframes à distância, em cidades e universidades diferentes. Eram 3 universidades só, Stanford, Berkeley e Utah. E eles ligaram esses 3 computadores no final de 69, e na época deram o nome de DARPANET ou ARPANET, né? Daí depois saiu o lance de defesa, que era a DARPA era a agência de defesa que tinha a agência de pesquisa dentro dela. Aí o pessoal depois tirou o D e virou ARPANET, né, que era só a área de pesquisa e não a área de defesa. Mas ela tem um pezinho meio militar lá, porque logicamente era auge da Guerra Fria, corrida espacial, então era muito investimento em tecnologia e pesquisa foi feito por causa de espionagem, de defesa, muito da área militar. E isso que fez avançar muito. Inclusive o primeiro computador lá nos anos 40, ele só surgiu porque tinha dinheiro rolando à vontade para investir nessa área, né, de computadores, que era uma necessidade na época, e se não tivesse em guerra, o pessoal não tinha investido tanto dinheiro em fazer o troço funcionar. Então a internet, de certa forma, ela é filha do medo, né? Filha da Guerra Fria. A humanidade evolui no medo, né? O pessoal fala, não, nós temos que dar um jeito de criar uma maneira mais fácil de comunicar computador com computador, e até pela necessidade também, porque na época, vamos pensar, em 1969, tinha poucos computadores no mundo, e os que tinham eram muito demandados, já muita gente queria utilizar a capacidade daqueles computadores. E tinha um detalhe, alguns computadores eram especializados em algumas coisas. Então, por exemplo, lá em Berkeley tinha um computador especializado, com um software especializado para rodar tal coisa. E em Stanford tinha outro para rodar tal coisa, e em Utah tinha outro para rodar tal coisa. Então, para evitar a replicação desse custo todo, né, de implantar esse hardware em todos os lugares, falou, por que a gente não conecta esses computadores e o pesquisador aqui de Stanford consegue rodar o software dele lá em Berkeley e vice-versa, né, dentro dessa rede. Mas a ideia inicial ela era muito mais modesta do que se transformou essa porra toda que a gente está hoje, que é, né, essa loucura de comércio, de movimento de bilhões de dólares, né, através da rede. Ninguém tinha ideia de que aquilo lá ia virar isso que a gente está vivendo hoje. Mas esse 1969, velho, é o que é convencionado como a origem, ou isso é colocado no meio acadêmico, ou no meio do TI, dos cientistas da
da informação. É aquele negócio, quem conta a história é o americano. Sempre quem conta a história, né? Quem escreveu os livros, fez documentário, contou a história foram eles, e eles disseram que foram eles. Então, e o resto do mundo mais ou menos que aceita, porque a gente consome muito livro didático, muito artigo científico de lá. Então, por exemplo, tem países que têm pesquisa, tem desenvolvimento científico que tinham condições de ter feito isso também, como a Inglaterra, próprio Japão na época, mas a gente tem pouco acesso. A Inglaterra até nem tanto, mas Japão, a gente tem pouco acesso ao que acontecia lá em matéria de pesquisa. E como eu disse, era um momento de Guerra Fria, então ninguém falava muito sobre o que estava fazendo. As coisas eram feitas meio que escondidas, porque se eu fico falando demais, o meu inimigo, que eu estou criando tecnologia para espionar o meu inimigo e para evitar de ser espionado. Então eu não posso contar muito o que eu estou fazendo, né? Algumas coisas eu tenho que esconder. Então muitas coisas a gente nem sabe direito se elas já não existia alguma coisa, mas de modo geral isso é aceito pela academia, pelo pessoal da área de ciência, aceita essa história contada como tal. Os matemáticos se juntaram lá, isso foi... A agência de pesquisa, ela era militar, era governamental, mas ela encomendou tudo para o setor privado. Todo o desenvolvimento de hardware da época, né, os primeiros roteadores e tal, eram empresas privadas que desenvolveram isso e entregaram para resolver o problema de conexão desses computadores lá em 69. As pessoas não falavam muito naquela época, elas eram frias. Só uma curiosidade, a gente brincou no início aí do Kubrick, né? Porque o pessoal que tá nos ouvindo aí, as lentes, o Kubrick chegou a usar algumas lentes da NASA para filmar aquele filme Barry Lyndon, né? De 1975. Isso eu não sabia. Eu sei que assim, na época que ele fez o 1968, em 1968 ele fez o 2001, ele fez junto com o pessoal os maiores pesquisadores de ponta auxiliaram o Kubrick e o Clarke a escrever o roteiro do filme. Então, Isso. E aí, em 1975, ele filmou um filme chamado Barry Lyndon. E aí, ele pegou essas lentes emprestadas da NASA para poder filmar. E aí ficou aquela história do homem ter pisar na Lua e a NASA depois ter, tipo assim, pago o favor emprestando as lentes para ele. Não, ele já tinha uma relação muito boa com essa área Não estou defendendo, não estou dizendo que a teoria de Dega é falsa, né? Estou só dizendo o seguinte, ele já tinha boa relação com a área científica desde antes de 68, quando ele começou a fazer o 2001, porque ele procurou os maiores cientistas do mundo para ver o que estava sendo pesquisado, para ver o que era a tendência, o que tinha a possibilidade de acontecer em 2001. E aí, grande parte do filme foi um fracasso, vamos dizer assim, de bilheteria na época, exatamente porque o filme era muito mais científico do que dramático. Ele não tinha aquela coisa de Hollywood que se esperava de uma mocinha, de um casal romântico, de beijo, de um vilão, né? Tem um vilão, lógico, que é o Hal, mas não é... Aliás, eu não posso dar spoiler, né? Porque quem não assistiu... quem não assistiu... Quem não assistiu já passou da hora de assistir. Não precisa nem ouvir o Geek. Eu não desejo esse ouvinte que não assistiu, pelo amor de Deus. Não, se não assistiu, para agora, vai lá assistir e depois volta. Não precisa nem voltar. E foi um fracasso na época de bilheteria, porque ele era muito, muito metódico, né, o Kubrick. E ele fez um filme dentro do que era real, quer dizer, do que era científico e não do que era dramático, do que era interessante para o público. E isso acabou afastando na época. Depois o filme virou um cult, né? Mas demorou uma década para poder virar cult o filme. Mas é interessante isso, ele já tinha bom trânsito com cientistas naquela época. Então tem várias fotos. Mudou bastante, né? Tem várias fotos do set de filmagem de 2001 em que tem pesquisadores do MIT que estão lá junto com o Kubrick, com o Clarke, que estão lá dando palpite, falando, não, isso aqui faz assim, tal, isso aqui é impossível. Só não explicaram pra ele que não podia a bandeira ventar, né? No vácuo não tem como. No vácuo não tem jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho muito, muito interessante. Naquela época que você citou de ligar, que assim, existia a Guerra Fria, né? Então a forma de comunicação era muito, muito restrita, né? Ainda mais com situações militares, situações ali acadêmicas, né? Como é que era a conexão, essas conexões entre essas máquinas que você citou, que cada uma tinha um certo tipo de utilidade, né? Eram máquinas, não máquinas generalistas, e hoje como nós temos, né? Um desktop, um laptop, um notebook, um smartphone, né?
São equipamentos hoje generalistas, né? Faz desde uma edição de vídeo até ligações. Enfim, como é que era feita essa conexão? Era discada, ISDN, então, ADSL? Na verdade, naquela época, nem essas tecnologias de ISDN foi inventado nos anos 80, bem depois disso. Mas a grande parte do desenvolvimento ele foi muito difícil, não era nem por causa da conexão. Mas veja bem, vamos, só para esclarecer para muita gente que não sabe. Esse hardware daquela época não era separado do software, ou seja, você não comprava um hardware e depois comprava um software separado. Você comprava um hardware e você desenvolvia o seu software do zero. Né? Então, já existia o Unix, né, na época, mas assim, começando, mas cada hardware exigia o seu próprio Unix, que era desenvolvido do assembly lá do zero, porque o hardware era arquitetura diferente de uma da outra. Então, a grande dificuldade na época não era nem as linhas de comunicação, era muito mais fazer um hardware de um fabricante conversar com o hardware de outro fabricante. Então, e não tinha, como não havia essa necessidade a princípio, não existiam gateways, né, que fizesse essa tradução de protocolo, de comunicação. Não existia TCP/IP. TCP/IP foi inventado lá em 74, que o TCP/IP foi uma solução para esse problema de interconexão. Enorme, permitir que hardwares diferentes, né, que falam línguas diferentes, trocassem ideia através de um protocolo que fosse único a todos eles. Mas ele, assim, foi inventado em 74, implementado em 76, só foi chegar mesmo nos computadores lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, do TCP/IP. Então, até então, qualquer computador novo que entrava na rede, ele tinha que ter uma série de protocolos para tradução de comunicação com outros computadores. Mas, na época, não se usava a linha telefônica tradicional, eram conexões dedicadas, né, entre essas instituições, por cabo mesmo, por fio. E, inclusive, um dos pesquisadores desses caras que participou desse começo lá da internet, ele foi para o Havaí trabalhar numa universidade lá, ele queria conectar a universidade lá, e eles fizeram a primeira conexão Wi-Fi, né, na época, com antenas ligando o computador lá do Pacífico, né, com essa. E foi um grande avanço também na época. Mas é porque o cara queria surfar, não é porque ele prova aí pesquisar alguma coisa, não. Ele era surfista e queria conectar lá a universidade da ARPANET. Foi lá ouvir as músicas do Elvis, né? A grande dificuldade na época era isso. Aí depois foram surgindo. Então tiveram que fazer uma série de bridges, gateways, né? Não era só roteador, não era só rotear para onde vai os dados, você tinha que traduzir qualquer pacote de dados para qualquer outra protocolo para poder fazer com que eles comunicassem. Esse foi o grande, como diz, dificultador no início dessa interconexão. Tanto que no começo demorou muito para a internet crescer e só foi crescer mesmo quando o TCP/IP foi implementado. Porque imagina só, se dentro dos Estados Unidos você já tinha essa dificuldade, porque você tinha fabricantes diferentes de hardware, você imagina a hora que essa rede expandiu para Canadá, Europa, Ásia, e aí cada fabricante de hardware com o seu protocolo, com a sua comunicação, né? Aí foi mais difícil ainda. Mas isso foi acontecendo aos poucos, ao longo dos anos 70, em que outros países foram interconectando também, uns com os outros, e aí todos eles se conectaram nessa primeira rede, né, chamada ARPANET, e aí a gente, lá no meio dos anos 70, que ela virou realmente um nome de internet, porque ela virou uma rede internacional, e na verdade internet vem de interredes, né? É uma rede entre as redes que já existiam, conectando a rede que já existia na Europa, daí já tinha uma rede na Europa, já tinha uma rede na Ásia, foi a conexão delas todas com essa rede dos Estados Unidos, e aí virou a internet, entre redes. E o tanto que isso afetou, né? Porque o crescimento de todos, né? De comunicação, de conhecimento, tudo que afetou a civilização até hoje foi enorme, né? Sim, e assim, algumas coisas que a gente usa hoje praticamente, né? Hoje nem tanto mais, mas assim, durante muito tempo a gente usou e foi muito importante para os negócios agora, né? Foi a grande revolução. As pessoas não têm nem noção, por exemplo, que o e-mail foi criado em 72. Tem 46 anos que o e-mail foi inventado. E ele foi causar o impacto todo que a gente viu agora, né? Agora está perdendo importância por causa do WhatsApp, mas aí, então você pensando em matéria de comunicação, de transformação, algumas coisas bem antigas só foram se popularizando 20 anos depois. Já existia a tecnologia, já estava disponível na internet, mas só foram virar realmente o impacto na sociedade 20, 30 anos depois. Você acha nesse ponto, igual você falou, né, que a gente
A gente sabe que a tecnologia está aí, né? O e-mail, tudo, mas ela foi inventada há muito tempo atrás. Você acha que isso que eu falo assim, a internet em si, ela foi evolutiva, ou seja, a humanidade gradativamente chegaria à internet pela questão da comunicação? Você acha que foi um marco, assim, ela revolucionou a sociedade, sabe, assim, a sociedade pegou e, igual a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, sabe, foi aquele que falou, não, agora a gente precisa disso, nós precisamos de uma internet, ou não, ela foi evolutiva mesmo, ela foi galgando degraus e degraus até ela se tornar o que ela é hoje. Eu acho que assim, o princípio, a internet ela pegou as pessoas de surpresa, porque na verdade ela era usada restritamente até 1990 nos Estados Unidos e 95, 96 aqui no Brasil. A internet não tinha acesso comercial, você não podia pagar para ter acesso à internet. Você, se quisesse usar a internet, tinha que ser membro do governo, de alguma instituição militar ou de alguma instituição pública, né, de pesquisa. Então existia já aqui no Brasil, desde os anos 70, algumas poucas pessoas que acessavam a internet, mas não existia nem comércio eletrônico. O comércio eletrônico surgiu em 94. Então, ninguém, na verdade, queria acessar a internet. As pessoas usavam por necessidade, né? Pessoas por trabalho usavam a internet por necessidade. Então, que saudade dessas pessoas. Porque hoje cada pessoa que usa a internet para essa grande assembleia de sabichões. A internet era muito mais legal no começo. Devia ser muito mais legal. Mas aí nós temos que pensar na inclusão digital. Quanta gente, né, pode hoje ter acesso a essas benesses, né, do acesso à informação. Aí que está o problema. Então, quem sabe assim melhoram, né? É aí que mora o perigo. É aí que mora o problema. Essa inclusão digital, vou te falar. Dita inclusão digital. Quem sabe assim elas melhoram, né? É o que eu queria saber, assim, a internet daqui a um tempo, né? Como é que ela vai afetar a civilização? Coloca aí de médio a longo prazo, assim. O que você acha que vai afetar? Porque da mesma forma que teve a inclusão digital, também teve um rebanhamento de especialistas de porra nenhuma, né? Mas isso só veio à tona agora porque é tudo muito público, muito divulgado, muito aberto, a informação corre muito rápido. Mas, na verdade, essa vontade das pessoas de se exprimirem, né, de se expressarem, ter essa voz, ela é muito antiga. Tanto que por que existem, né, por exemplo, os cafés, né, que lá, os cafés franceses, ingleses, lá as pessoas iam para discutir coisas e, na verdade, nem todo mundo que estava lá discutindo tinha propriedade para falar daqueles assuntos. E as pessoas iam porque tinham vontade de falar suas ideias, discutir com os outros. E muita gente idiota falou muita bobagem lá também, só que não tinha repercussão. O importante é eu não ficar sabendo. Não tinha o retweet, né? Eu acho que a conta do Twitter e do Facebook tinha que fazer um Enem. A pessoa tinha que prestar um Enem para poder abrir a conta. Porque, nossa senhora, Jesus amado. Uma boa parte até a gente falou isso no podcast anterior, que uma boa parte da população ainda acredita que a internet hoje em dia é só Facebook e o WhatsApp. Boa parte. Tem gente que não conhece nada além disso, né? Aliás, por causa do smartphone, tem gente que realmente nunca entrou no navegador, porque ela baixa o aplicativo que ela quer e aquilo ali basta para ela. Ela nunca fez uma pesquisa no Google, por exemplo. Ela só conversa por áudio do WhatsApp, que ela não sabe escrever. Não sabe digitar. Não sabe ler. E no Facebook vê figurinha, né? Então, isso é um fenômeno, né, da inclusão também. São pessoas que não estão interessadas em outras coisas, elas não compraram equipamento, né, por causa do acesso à informação, da capacidade de estudar, de aprender. Elas compraram equipamento porque todo mundo está usando o WhatsApp e pergunta para ela, você não tem? Falou, não, que isso, imagina, você tem que ter. E aí ela vai na loja, e não sei se vocês já repararam, em loja de celular usado, normalmente tem celulares mais baratos, né, o celular tem assim, o celular e uma plaquinha embaixo, né, um papelzinho colado nele, que não é nem a marca, nem o modelo, nem a capacidade, nada. É escrito assim, com WhatsApp.
Vocês já repararam? Eu já reparei. Eu vou te falar uma coisa pra você. Eu acho que os alienígenas devem estar com uma raiva de ter lançado a internet pra gente. Porque, nossa senhora, é muita imbecilidade. Reseta todo mundo aí. Nossa senhora. Não, mas você sabe que estava tendo uma discussão agora em novembro, teve o Web Summit, né, que foi em Portugal, um evento para não sei quantos milhares de pessoas, e o Tim Berners-Lee, que é o criador da web, né, que inventou o HTTP, o www, as páginas web, navegador, toda essa caralhada toda que a gente, né, usa bastante, e que foi assim, uma das coisas que impulsionou a internet crescer e chegar até o público em geral, porque antes era tudo muito difícil. Com o navegador, com o hiperlink, hipertexto, você poder clicar aqui, vai para lá e tal, isso facilitou demais. Você não precisava saber endereço IP de nada, você colocava o URL do site, já entra no site. Isso tudo é a invenção do Tim Berners-Lee. E ele chegou lá e falou o seguinte: cara, a gente fez um negócio muito bom, mas a gente parou na metade. Falou, como assim? Não, nós que criamos a web, nós tínhamos que ter criado o pacote inteiro. Nós tínhamos que ter criado o WhatsApp, tínhamos que ter criado as redes sociais, nós tínhamos que ter continuado evoluindo para evitar que essas empresas mega privadas como Google, Facebook, Apple e toda. Ele não falou os nomes das empresas, óbvio que claro, né? Para evitar que essas empresas tomassem conta da comunicação mundial e elas determinassem como é que a gente vai usar a tecnologia. E ele está certíssimo, porque o resto todo, né, o HTTP, o www, todas essas tecnologias que foram criadas para serem públicas, foram criadas com o objetivo, né, foram criadas pelo W3C, que é o World Wide Web Consortium e tal. Elas continuam abertas, boas, funcionando bem para todo mundo, sem gerar esses escândalos de roubo de dados, de invasão de privacidade, de software de manipulação, de política, de nada. Por quê? Porque ela é vigiada, são tecnologias abertas, são vigiadas por todos, pela sociedade, pelas empresas, pelos cidadãos, pelos governos, pelos militares e tal. Todo mundo pode dar palpite, participar da evolução e controlar o que está acontecendo. Já o que acontece dentro do Facebook, da Apple, do Google e etc., a gente não tem acesso, quer dizer, a gente fica sabendo depois que a merda foi feita, né? Então esse é o... Jamais saberemos também. A gente fica sabendo da parte que eles querem fazer. Então eu concordo muito bem com o Tim Berners-Lee. A iniciativa não é pública, mas assim, as pessoas que criaram a internet livre no começo, que o objetivo era esse, que ela não tivesse um dono, não tivesse uma empresa que fosse proprietária, elas deveriam ter continuado com essa evolução até chegar nessas ferramentas que a gente usa hoje, mas elas pararam em algum momento e falaram assim, agora deixa que o privado, né, que a empresa privada toma conta daqui para frente. Porque... Mas você acha que isso não foi de interesse público, Hélio, assim, que a responsabilidade ficasse nas empresas? Eu falo assim, será que alguém não deixou caminhar para isso pelo controle privado? Porque se imagina uma internet totalmente pública e aberta, né? Vou falar assim, vou citar o exemplo da Deep Web, tá? Que é um assunto que a gente vai entrar depois, mas assim, a Deep Web é um mundo totalmente descontrolado, né? Eu já entrei algumas vezes na Deep Web e você acha desde sites que vendem armamento de .50, que é de uso repetido do exército, até comprar pessoas mutiladas. Né? Você acha que essa surfware, né, essa internet que nós usamos comum, essa que foi criada inicialmente, será que não é do interesse também governamental que algumas empresas controlem, porque fica fácil fiscalizar e descobrir de onde que está, de onde que vem? Eu acho que, na verdade, não foi bem o interesse, eu acho que foi mais a visão de oportunidade das empresas privadas, que são muito mais ágeis do que os outros setores. Até porque, você imagina, no W3C, que é um consórcio que envolve milhares de pessoas do mundo inteiro, assim, o pessoal principal é um grupo pequeno, mas quem dá palpite é muita gente, de muitas empresas, de muitos lugares. Então, é muito demorado. Você imagina você chegar num consenso de, vamos lançar agora o HTML6, né? Papai, o 5 entrar, pegar, já demorou. Quem toma conta do HTML é o W3C. Então, para alguém lançar, para chegar a um consenso, agora o HTML6 está bom, agora nós vamos colocar ele, né, à disposição para as pessoas usarem. Então, isso demora muito. Já uma decisão dentro de uma empresa como o Instagram, como o WhatsApp, que é, né, Facebook e tal, ela é imediata, né? As pessoas se sentam numa mesa e falam assim, é melhor fazer isso, libera isso, acabou, né? É muito fácil e muito ágil, porque
o resultado é lucro imediato. Então, se eles perceberem a oportunidade de lucro, vão fazer aquilo e sem muita discussão. Já num modelo como esse, que é um modelo de governança distribuída, como é aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o CGI, que é o Comitê Gestor de Internet, que eles se reúne lá esporadicamente para discutir algumas coisas. As pessoas não têm salário, então cada uma tem a sua profissão, e aí elas se reúnem por altruísmo, para ajudar a desenvolver, né, a internet. Então, não sei nem se todo mundo não tem salário. Sei que algumas pessoas que são do CGI não têm salário, então elas trabalham como conselheiros, assim, ad hoc. De vez em quando chamam os caras, vamos fazer uma reunião. E aí, logicamente, isso vai demorar, porque tem que depender da disponibilidade do cara, que não é funcionário da empresa, né, não cumpre horário de 8 a 5 lá. Então, isso é muito mais lento para instituições que são sem fins lucrativos do que para instituições com fins lucrativos. E aí eu acho que foi isso, as instituições com fins lucrativos e muito lucrativos, né, elas enxergaram essa oportunidade para assim, cara, isso aqui vamos tomar conta. Não fizeram algo que as pessoas querem isso. Se os bem-intencionados não fizeram, vamos fazer nós, né? E vamos ganhar muito dinheiro com isso. E aí, Hélio, assim, nessa tua linha de lucratividade, essas empresas que tiveram essa ideia, né, essa visão, você acha que hoje a internet ela afeta com mais intensidade, assim, qual setor, assim, produtivo, educacional, de conhecimento, informação, comunicação, mais ou menos assim, você acha que hoje a internet ela é generalista, igual eu sempre tenho falado aqui no Geek Tech, mas ela caminhou mais para quê? Assim, por relacionamentos, igual redes sociais, né? Saúde, na sua visão. Aí tem duas questões. Uma é o seguinte, por exemplo, o Google é uma empresa de quê? De tecnologia. Informação. Tecnologia? Informação ou de propaganda? Propaganda. De onde veio o faturamento dela? Propaganda, né? Que é uma propaganda indireta, não é igual a propaganda da televisão, do outdoor e tal. Mas hoje, essas grandes empresas, a maior parte do faturamento delas vem de propaganda, advertisement. Então, e aí, aí vem uma outra questão. Mas como é que elas chegaram a isso? E aí uma discussão que as pessoas já apresentaram essa teoria, né? E eu concordo com ela, que a gente fica olhando para esse serviço, oferece esse serviço todo para a gente de graça. E aí aquela questão, se é de graça, o produto é você. O produto não é o que eles estão te entregando, o produto é você, é um produto que essas empresas trabalham para entregar para os seus anunciantes, né? Eu tenho uma dó desse povo, que se soubesse o tanto que eu sou pobre, não colocava nem cookie na minha máquina. Eles não têm informação nenhuma. Eu tenho uma dó. Olha que ele fala assim, esse programa vai instalar cookies em sua máquina. Bicho, estão perdendo o maior tempo da vida dos... Se eles soubessem o que passa na minha cabeça, eles não colocariam na minha máquina. Você vai lembrar que apareceu no Facebook do seu... Mas é isso que eu ia chegar. Você tocou no assunto que eu não queria entrar, mas eu acho isso muito errado dessas empresas. O dia que eu for CEO, manager, adjunto, Business Corporation Inc., de uma empresa dessa, eu vou falar assim, gente, quando o cara pesquisa uma coisa na internet, beleza, eu acho interessante a Google ficar te incitando, ou quando a pessoa fala perto do celular, ela capta aquela voz ali, né, do que tá falando, e começa a dar os anúncios ali, mas depois que a pessoa comprou, para de mandar, velho. O cara comprou um ar-condicionado, pra que ele vai comprar outro? Aí fica lá, aquela bisteca cheia de ar-condicionado da marca X, da marca Y, aqui. Cara, eu falo assim, eu vou citar um exemplo. Eu tava procurando um processador. Aí entrei no site de uma empresa X e pesquisei lá. Falei, nossa, até comentei com o Júlio, o processador tá bem caro, em torno de R$7.000. Beleza, eu vou comprar esse processador, vai ficar um ano me mandando o negócio do processador, gente. Em vez deles pensar assim, falar, o cara já comprou um processador, e se eu mandar agora uma placa-mãe, uma propaganda? Ou eu mando uma fonte real, né, de 500, 750 watts? Não, eles vão mandar... Mas eu acho o seguinte, eles estão gravando todas essas palavras que a gente tá falando aqui e vão mandar tudo pra gente. Agora que eu falei... Tudo que a gente tá falando aqui vai ser propaganda. Olha, eu tenho uma sugestão. Olha, depois que você fizer uma pesquisa e achar o produto e comprar, você imediatamente entra no Google e faz uma pesquisa, pornografia grátis, porque daí eles vão começar a te mandar, né,
Eu vou entrar lá, é bomba caseira, né? Aí daqui 5 minutos bate a Polícia Federal na SWAT entrando janela dentro. É a forma mais fácil de você provar se você está sendo vigiado, né? Entra lá, Estado Islâmico, pronto, acabou. Teve um caso, um cara, eu não lembro agora, mas eu acho que é um documentário no Netflix, de um cara que aconteceu isso com ele. Ele fez uma piada no Facebook e a polícia apareceu imediatamente na casa dele, só que detalhe, ele tinha se mudado do endereço onde ele morava 3 dias antes para esse lugar. Ninguém tinha esse endereço novo dele. Ninguém, nem a família, nem nada. Ele tinha feito a mudança e não tinha registrado isso em banco, em nenhum sistema, nenhum serviço. Só ele sabia o endereço novo dele. E a polícia bateu na porta da casa dele, depois de uma brincadeira que ele fez no Facebook lá sobre terrorismo. É impressionante. O Hélio, falando assim, você acha que, igual a gente está conversando, né, é bom que a gente citou até agora a questão da pedofilia, a questão de, brincando, né, de pesquisar sobre bomba caseira, Estado Islâmico. Você acha que a internet hoje, ela tem melhorado ou piorado a humanidade? De uma forma geral, sendo bem... Eu sou um otimista, cara. Eu sou sempre vejo do ponto de vista positivo. Eu acho que, logicamente, ter liberdade para poder ouvir bobagem, falar bobagem, é melhor do que não ter liberdade para poder falar nada. Então, a gente ter um canal de comunicação melhor, mais ágil, né? A gente hoje só está fazendo esse podcast por causa disso, por causa que existe essa tecnologia disponível. Você imagina quanto custaria a gente ir para um estúdio, né, fazer uma gravação de um programa de rádio, né, um tempo atrás. Então era uma coisa acessível só a pessoas. A Rádio Cidade. 0800 pra nós. Pode deixar que 0800 é pra gente. A Rádio Cidade 89,5, se você não ouve, não sabe o que tá perdendo. Então, mas você imagina, né, a dificuldade de tecnologia para a gente poder gravar um programa como esse tempo atrás, e a tecnologia trouxe essa abertura, essas possibilidades todas. Então, logicamente, que aí entra a questão do filtro, né? Porque com a tecnologia, com a internet, você tem acesso a tudo. E aí o que tem que melhorar não é mais a tecnologia, o que tem que melhorar agora é a capacidade de filtrar as coisas, que é uma coisa que nem todo mundo sabe e nem todo mundo quer também. Porque as pessoas, muitas vezes, e isso tem várias provas, elas querem consumir lixo. Lixo, assim, elas querem acreditar na mentira. Então, é por isso que a fake news é tão popular. Se fosse o contrário, se as pessoas estivessem exclusivamente buscando a verdade, não teria espaço para fake news, mas é atrativo, né? Eu vou contar uma história rapidinho aqui. Não sei se vocês lembram, no caso do ET de Varginha, né? Teve um primeiro livro que foi lançado, que era o Caso Varginha, e ele foi traduzido para 20 línguas diferentes e tal, que ele contava toda aquela história. Era do Birajara? Eu não lembro, não, acho que esse não é o Birajara também não escreveu, ele escreveu em conjunto com uma outra pessoa que eu também não me lembro o nome. Isso, mas houve lá o primeiro livro, que era um livro assim, que ele falava com toda certeza de que o caso era verdade, verídico, aconteceu e tal. E aí, muitos anos depois, acho que agora, uns 5 anos atrás, foi lançada uma edição revisada, dizendo assim, o caso Varginha, assim, o título não é esse, mas assim, resumindo a história, o caso Varginha não era bem assim, só que não, né? O caso Varginha, SQL, só que não. Por quê? Avaliou algumas coisas, ele foi empolgado demais em aceitar aquilo como verdade, não conferiu e tal, então houve uma revisão. Quantas línguas foi traduzido o livro? Umas 20, né? Nenhuma. Por quê? Porque esse foi mais próximo da verdade do que o primeiro. Então as pessoas não querem ouvir a verdade, querem ouvir o que é interessante. E algumas coisas da verdade são bem desinteressantes. Então, eu acho que esse é um grande problema. Enquanto as pessoas procurarem informação só como entretenimento e não como esclarecimento, isso eu não estou falando geral. Tem um grupo de pessoas que não está interessada na verdade, está interessada em entreter, em divertir, em ridicularizar, é o bullying, né? É o pensamento de quem provoca bullying, né? Eu tanto faz a informação é verdadeira ou falsa. O que importa é eu me satisfazer com ela, independente da consequência que isso vai acontecer. Mas isso é uma coisa de psicologia que a gente não entende disso. Eu acho que vamos deixar para um dia que vocês chamarem um psicólogo aí, que ele explique para nós o que passa na cabeça dessas pessoas. Ai, que saudade dos primeiros usuários.
Agora vamos falar do nosso país, do nosso tupiniquim de usar a internet. Quando que a internet chegou aqui no Brasil, realmente, assim, oficialmente? Então, ela, nesse mundo fechado, que eram as instituições de pesquisa, militares e tal, ela chegou nos anos 80 ainda. E lá nos anos 80 surgiram os BBS, que eram os Bulletin Board Systems, que não estavam conectados à internet, mas que é um fenômeno que começou lá fora, né, lá nos anos 70, aqui no Brasil chegou por meados dos anos 80, e esses BBS eram usuários de internet, usuários de computador, nerds, que colocaram um modem no seu computador, conectaram a uma linha de escada, né, uma linha de telefone fixo, e falaram para os amigos, olha, cara, meu computador está conectado ao telefone, se computador no meu computador, você vai ter acesso aos meus arquivos, eu tenho lá um banco de arquivos, tem um local para você deixar mensagem para mim e para outras pessoas que vão acessar esse BBS, e você pode baixar programa, você pode entrar no fórum de discussão, isso tudo está hospedado num computador de uma pessoa, né? Na época não eram empresas, o BBS eram nerds, pessoas nerds que instalavam software de BBS no seu computador e chamavam os amigos para conectar a esse computador. Então, era uma internet fechada, aquele grupo de pessoas. Então, por exemplo, eu cheguei a ter um BBS aqui em Varginha, na minha casa, com uma linha telefônica, e eu falava para os meus alunos, gente, liga lá, meu telefone é tal, né, você tem um modem em casa, conecta o seu computador com o meu computador e você vai acessar o meu computador, né, e todas essas coisas, que na verdade era o que a gente fazia, o que a gente podia fazer num mundo sem internet. O meu foi nos anos 90, mas desde os anos 80 isso já existia no Brasil. Esses nerds, eles foram, o número de usuários foi crescendo, eles tiveram que comprar mais linhas telefônicas, porque no começo só podia uma pessoa acessar de cada vez, porque só tinha uma linha telefônica, então se eu quiser ter 5 pessoas acessando o meu computador simultaneamente, eu tenho que ter 5 linhas telefônicas, e vamos lembrar que naquela época, cada linha telefônica, você tinha que comprar a linha telefônica. Era uma ação da empresa, né? Você encarava no imposto de renda. Não era de graça, caríssimo, muito pelo contrário, caríssimo, né? Tinha gente que alugava a linha telefônica e vivia disso. Não, o meu pai chegou a comprar terreno, pagando com linha telefônica. Com linha telefônica, então. Da extinta Telemig. Telemig. Era um então, investimento, você imagina, né? Era um investimento, você comprava porque valorizava o dólar na época. E aí o que aconteceu? Essas pessoas, elas foram se transformando em empresas. Então surgiram vários BBS, né, no Brasil inteiro. Aqui no interior ainda não tinha. O primeiro deles, que eu me lembro, foi em 94, em Itajubá. Eu pagava interurbano, porque na época, telefone fixo para fixo, tinha que pagar ligação interurbano, para conectar nesse BBS que chama Montanhês, lá em Itajubá, para poder ter essa experiência fantástica. Você imagina eu, numa calada da noite, que você tinha que ligar depois da meia-noite, que era mais barata a ligação, fazer o meu computador conversar com outro computador lá em Itajubá. Que coisa mais fabulosa. Parecia bruxaria, mas era tecnologia. Sabe qual é? E eu fico imaginando o poder de acesso a uma informação em tempo real. Pois é. Era totalmente restrita ao local geográfico, né? Sim, você só conseguia trocar programa por disquete. Alguém te passava um disquete de 5 polegadas e um quarto, você passava para outra pessoa passava para outra pessoa. Era assim, ou seja, eu só tinha acesso. Se eu tivesse amigos que tinham computador, eu conseguia ter acesso aos programas deles. Fora isso, não tinha outro jeito de você ter acesso a software, a informação, a conhecimento, a bate-papo, nada, né? Aí o BBS surgiu, as pessoas começaram, né? As pessoas, assim, quando eu falo pessoas, nerds, é o mundo nerd, né? O mundo geek, eram pessoas muito interessadas em tecnologia que tinham interesse, porque, cara, nem mouse não tinha na época. Você tinha que usar comandos de teclado em DOS para poder entrar no BBS, você tinha que decorar comandos para poder acessar os arquivos, tinha que saber nome de pasta, nome de arquivo para poder fazer um download, um FTP de um arquivo na época. Então, cara, era um mundo muito chato. Mas, assim, o nerd, como eu, tava lá. Não era muito chato, não. Vocês não deram valor na época de você. Olha esse mundo. Era maravilhoso. Era maravilhosa a conexão do Hyperterminal. Eu discordo completamente. Aquilo ali era delicioso. Mas pro público em geral, para as pessoas que usam hoje a internet, pressa, que o cara vai baixar uma música, demora 30 segundos, ele já fica puto da vida. Cara, tá lento demais isso daqui. Não, nem se baixa a música, mas nem se baixa. Não se baixa a música. É verdade. Ou então você tá assistindo lá no Netflix, começa a pipocar a tela lá, o cara, nossa, que porcaria. Então, para essas pessoas, assim,
dinheiro, esse mundo ia ser muito chato para quem está acostumado com o que a gente tem hoje. Mas para quem estava naquela época era super empolgante. Mas aí o interessante foi o seguinte, esses BBS, no começo, eles começaram a prover o acesso à internet indiretamente. Alguns dos caras que tinham BBS, eles trabalhavam em instituições públicas ou em instituições de pesquisa, então eles faziam essa ponte entre a internet e os BBS. Eles conseguiam programas e documentos, arquivos interessantes da internet, colocavam no BBS deles e as pessoas acessavam o BBS para poder ter acesso a esse conteúdo que vinha da internet. Então, era assim, era um contrabando de coisas, né? O cara, eu consegui um troço na internet que eu vou colocar aqui no meu BBS para vocês. As pessoas ficavam malucas, né? Cara, ele conseguiu lá, poxa, um software... Pornografia. Basicamente isso, mas com algumas variações. Luísa Brunet. Monique Evans. E era aberto, essas BBS eram abertas ao público, normal. Não, você tinha que pagar. Tinha que pagar uma taxa. Mas era de uso civil, não era de uso civil. Você pagava uma taxa mensal. Em 95 é que a Embratel permitiu pela primeira vez o uso comercial da internet. Que lá nos Estados Unidos tinha acontecido em 90, aqui demorou mais 5 anos para a internet virar uso aberto. E aí, logicamente, o mais óbvio é que esses nos primeiros provedores de internet. E foi o que aconteceu. E naquele momento criou-se aqui em Varginha, pela primeira vez, o FEPESMIG-NET, que era o Pegasus, né? O discador era o Pegasus. E a gente... Pegasus.ppp, lembro direitinho, ó. Protocolo.ppp. E a gente criou aqui o FEPESMIG, né? E eu fui beta tester. Eu tenho até hoje o e-mail de lá, né? Foi o primeiro e-mail que eu tive, helio@varginha.com.br. Eu uso esse e-mail e nunca paguei uma mensalidade por isso, porque eu ajudei a testar os primeiros. E funciona até hoje? Funciona. Até hoje eu tenho ele aqui gratuito. Então não dá ideia. Não dá ideia. Eu lembro que quando o primeiro acesso que eu tive à internet foi na FACECA, né, na Faculdade Cinecista, e era discada FEPESMIG, era uma máquina só, ficava ali, se conectava à internet, e ali você já eu usava o Netscape Navigator. Tinha um farolzinho e ali você navegava desse lindo mundo da internet. Conhecia 4 sites, né? Era o KD? O KD, o KD que você tinha que cadastrar página por página, né? Tinha um site É porque depois que você conectava no discador lá na faculdade, você tinha que entrar com o usuário também no navegador. Era 2 processos que você fazia para depois cair no mundo da internet. Já existia se eu não me falha a memória, o Universo Online. O Universo Online é um dos mais primeiros. Os primeiros portais, né, da internet. Tinha o Tar Media, que era sucesso na época, que desapareceu, era uma empresa internacional que abriu um portal aqui no Brasil, o Star Media. O Terra também é bem antigo, o Ball é bem antigo, né? Mas assim, no começo não tinha webmail, né? Você não mandava e-mail pelo navegador, você tinha que ter ou o Outlook ou o Thunderbird, que era o... Thunderbird, isso. Era o software do Netscape. Mas eu uso ele até hoje. Vai e-mail. Então, é interessante, é interessante assim, porque o webmail mudou tudo, né? A gente, antes, você viajava, por exemplo, você estava no outro computador, abria um e-mail, cara, você tinha que saber os endereços MNTP do servidor seu, você tinha que cadastrar seu usuário e senha para poder entrar no seu e-mail, né? Às vezes você estava numa viagem, pagava por minuto para acessar caríssimo. Um cybercafé na época, caríssimo. Eu cheguei a pagar 1 libra por minuto em Londres para poder acessar no aeroporto de Londres em 2000. 1 libra dava R$5 hoje. Você imagina, R$5 um minuto. Para você, naquela velocidade de internet, naquela época, você baixar um navegador, baixar um cliente de e-mail, depois configurar o seu e-mail, para depois acessar a sua conta de e-mail, pronto, você já deixou lá sua diária de hotel, 80 libras lá, você deixou só no... Essa viagem saiu cara, hein? E hoje o povo tem internet livre, paga R$70 por mês para ficar compartilhando fake news. É para acabar, né? Eu falo, pô, não tá no valor no que tem na mão. Mas, você citou que a gente, no Brasil, aqui no nosso Brasil Vanil, que demorou 5 anos, né, para se tornar a internet de forma pública, comercialmente, a venda comercial da internet.
Hoje o Brasil é situado com essa... Porque assim, como a internet ela é global, né? Eu entendo, ela é globalizada. Eu aqui na frente do meu computador aqui agora, acesso o site do New York Times, em inglês, em espanhol, consigo acessar uma webcam ou uma câmera lá na Austrália, em Sydney, né? Lógico que existe o delay, mas essa internet, ela de alguma forma, ela tem que ter uma padronização de tecnologia. Ou posso estar falando uma bobagem, né? Ela tem que ter pelo menos o mínimo comum. Não é igual o jogo de tênis. Não tem como você colocar um ruim numa ponta e um bom na outra, porque não tem jogo, né? É o famoso ping-pong, né? Uhum. Hoje a internet nossa no Brasil, ela é considerada de primeiro mundo mesmo, até por sistemas nossos financeiros, sistema bancário, sistemas de receita. Ou a gente ainda está muito aquém aí de outros países, como o próprio Estados Unidos, Japão, e a Europa como um todo. Então, nós estamos aquém em porcentagem da população que usa internet, ainda é baixa, perto de outros países, né? Mesmo com os smartphones? Mesmo com os smartphones. Nós temos ainda, perto de países europeus, por exemplo, nós estamos longe, né? Países asiáticos, a Ásia rica, né? Uhum. Nós estamos longe ainda, eu não lembro agora qual a posição relativa, né, do Brasil. Lógico que em número de usuários absolutos, nós estamos bem, porque o país tem 200 milhões de habitantes, né? Mas, assim, se você pensar em proporção da população, ainda tem uma proporção muito grande que não tem acesso à internet. Quando fala que tem lá 200 milhões de linhas de celular habilitadas no país, na verdade, tem que lembrar que, além de ter pessoas que têm mais de uma linha, existem vários dispositivos hoje, que são IoTs, e que têm um SIM card com uma linha telefônica embutido dentro dele. Então, hoje, por exemplo, você tem aí estação de repetição de energia que tem um SIM card nele que conecta para passar informações de diagnóstico à distância, monitoramento remoto de equipamento. Então, tem um monte de chip de celular, né, de SIM card, que não está necessariamente no telefone de pessoas, que estão embutidos em máquinas IoT. Então, na verdade, por isso dá essa impressão, nossa, nós temos 200 e tantos milhões de habitantes e um número maior de linhas de celular habilitadas, que na verdade não são os habitantes que estão usando essas linhas. Então ela ainda é restrita. Bom, até porque nesses 200 e tantos milhões de habitantes nós temos crianças de 6 meses de idade que não vão ter o celular. Nós temos gente que mora em locais, que aqui mesmo, aqui perto da gente, tem cidades aqui que não tem sinal de nenhuma operadora de telefone celular, né? Cidades próximas aqui de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, não tem nenhuma operadora. Então, existe uma população que nem que queira, mas não vai ter acesso à telefonia celular no nosso país. Bom, então, em matéria de tamanho, proporcionalmente, né, e número de habitantes em relação ao número de usuários, nós não estamos bem. Em velocidade de internet, nós estamos sofrível, comparado, inclusive, com vários países da América Latina, países menores, não é comparado com a Argentina, com o Chile, não, comparado com o Uruguai, nós estamos atrás. Uhum. Pensei que tinha caído aqui, não. Então, nós temos muitas coisas a se resolver. Agora, em matéria de tecnologia, nós estamos iguais, porque para poder conectar, que ele diz, todo mundo teve que falar a mesma língua. Então, hoje, em matéria de protocolos todo mundo usa a mesma coisa, né? Não tem muita diferença. Até porque muitos desses fabricantes de hardware de conexão e que fazem essas conexões de fibra ótica e de satélite e tal, são fabricantes mundiais que o mesmo equipamento que eles vendem para os Estados Unidos, vendem para cá, vendem para o Japão. E isso é padronizado, isso não passa pela nossa indústria aqui, por isso mesmo a gente não está atrás de ninguém. E nós temos aqui algumas coisas que nós podemos até dizer que nós somos melhores do que lá fora. Exemplo disso, o sistema nosso não é melhor, nós chegamos à frente, chegamos antes do que outros países, que é, por exemplo, o sistema financeiro, os bancos online no Brasil, eles são muito bons, são seguros, a gente tem poucos casos pelo menos poucos casos conhecidos, né, de fraude bancária. Casos. Comparado aos Estados Unidos, pois existem comentários, né, de pessoas muito próximas a mim que moram lá, que lá, se você passar o número da conta e o teu Social Security, que é como se fosse um CPF, o cara te rouba. Aqui no Brasil, você pode passar o número da conta, CPF, data de nascimento, porque tem até biometria e
sistema de 2 passos de autenticação. Aqui você pode passar tudo para a pessoa que no máximo, no meu caso, o máximo que vai fazer é passar vergonha. Passar raiva. Vamos lá. E aí, e no sistema país como os Estados Unidos, qualquer informação que você passe, mínima que seja, uma conta bancária ou um Social Security, a pessoa te rouba. Aqui no Brasil, você pode passar para a pessoa te fazer um pagamento, você passa o nome, passa o CPF, tudo, o número da conta e nada acontece. Eu, particularmente, desconheço um caso. Eu trabalhei em instituição financeira, trabalhei do outro lado, né, no sistema bancário. Eu desconheço um caso que houve um roubo de internet, né, tirando clonagem de cartão, mas que a pessoa foi invadida, o sistema bancário, a conta dela foi invadida, que não tenha o dedo de uma pessoa de dentro do banco. Ou então o erro do usuário, né? O usuário ingênuo, né? Que passa aí é um vírus, né? Mas eu tô falando assim, mas que o hacker entre na instituição. Dentro da instituição, eu particularmente não conheço nenhum. Não, e até hoje em dia, as instituições bancárias, se você faz uma compra que foge muito do seu padrão, que eles sabem o seu padrão de compra, como que você tem para comprar, se foge muito daquilo que você está comprando, muitas já avisam o usuário, falam, olha, peraí, tá tendo uma compra aqui, você pode confirmar? Então, nesse ponto, nós estamos bem, né, nesse ponto de avanço de tecnologia bancária, nós estamos bem, nós temos aqui no Brasil uma governança, vamos dizer assim, da internet boa, né? Nós temos o próprio CGI, ele é bastante eficiente, ele é lento para algumas coisas, né? Mas ele está sempre trabalhando, atuando em função de divulgar, de produzir material, de cartilhas, né, para a segurança das pessoas. Tem cartilha até contra fake news, se as pessoas quisessem, né, se informar mais, era só elas acessarem o CERT, né, que é o braço, né, da CGI que cuida dessa parte de segurança, de resposta a eventos e tal, mas as pessoas não estão procurando, não. Mas eu faço até uma palestra sobre isso. Já viram a divulgação minha, mas é o amor e ódio nas redes sociais. É uma palestra exatamente sobre comportamento, né, e sobre isso, a questão da segurança, ela está muito mais relacionada com o comportamento das pessoas do que com a tecnologia utilizada pelas empresas. Lógico que tem empresas pequenas que ainda sofrem por falta de tecnologia, de condições, mas o nosso mercado de e-commerce tem crescido muito, né, em comparação a outros países da América Latina, então está ficando cada vez mais forte. Temos problemas, logicamente, né, temos algumas dificuldades, inclusive, de denunciar empresas que são desonestas e tal, mas isso é normal, isso eu acho que nós já sofríamos disso antes da internet, né? Mas isso aí, Hélio, é por culpa da legislação nossa, nacional, ou de uma legislação internacional? Porque, por exemplo, aproveitando falar, em breve vai ter a Geek Story, viu, galera, que tá nos ouvindo aí, lançamento em poucos meses aí, a gente vai estar com a nossa lojinha virtual aí da Geek Story. Eu vou ganhar um boné? Vai ganhar muito mais que um boné. E você acha que é por causa dessa legislação? Eu acho que é o seguinte, quer dizer, isso é impressão minha só, não li em lugar nenhum, mas eu acho que nós temos outras coisas tão mais graves para preocupar que quando você faz uma denúncia dessa, por exemplo, um boletim de ocorrência sobre uma fraude, que você comprou um troço e recebeu outro e tal, você fala assim, cara, deixa quieto, tem tanta merda maior acontecendo que a gente tem que preocupar, que a polícia não vai atrás, ninguém investiga nada, né? Até porque tem crimes muito mais graves acontecendo e não estão investigando, não estão prendendo quem assassina alguém. Então vai prender alguém porque vendeu um smartphone e entregou um tijolo? Então tem isso. Acho que é uma questão de prioridades. Entendi. Então, mas a questão de legislação, você acredita que hoje no Brasil é ok, né? Não, a legislação é boa, ela não é cumprida, mas ela é boa. A pessoa não faz, não executa o que está escrito na lei, mas que ela é boa, Funciona no papel, né? Como muitas coisas. Como muitas coisas aqui no Brasil, né? A gente fala que a legislação só bate. A legislação nossa é perfeita para quem é desfavorecido. Quem é favorecido nunca vai acontecer nada, né? Ela bate em quem não oferece perigo para ela mesma. Quando eu estava montando o Geek Tech, né, e me surgiu na minha memória as feiras e os eventos que existiam de
caráter nacional, como a própria FenaSoft. Assim, você viu que, não sei se é impressão minha, mas essas feiras, elas foram se extinguindo com o passar do tempo. Existe, assim, um GDG ali, um Star Day, né? Uma feira voltada, mas é uma feira voltada para o empreendedorismo, com a internet, mas uma feira de internet, uma feira... Você acha por que aconteceu isso, assim? Se tornou banal a internet, não tem por que ter feira? Eu acho o seguinte, essas feiras, elas foram descaracterizando com o tempo e não sei se você chegou a acompanhar a evolução e depois a involução da FenaSoft, né? A FenaSoft surgiu como uma feira de tecnologia, de inovações e tal. De softwares mesmo, né? De programas, o Windows 10, lançamento do Windows 95. Eu lembro disso, eu cheguei a participar de várias. Mas aí o que aconteceu? Nas finais, ela virou para vender máquina, vender hardware. Você chegava lá, não tinha lance de tecnologia nenhuma e só tinha, na verdade, era Calunga, era o Terra, os portais de internet também dominaram, né? O Terra, eu lembro que no Terra tinha a IG, eu não esqueço disso, eu como jovem menininho taradinho, né? A IG levou a feiticeira com o cachorrinho da IG. Pergunta se eu andei na FenaSoft. Ficou só na fila para poder tirar uma também 8 vezes. Nessa mesma época foi a bolha da internet, né? 2000. Foi a primeira bolha. A bolha, muita empresa de internet queria mostrar e as pessoas compravam empresas de internet sem nem saber o que era, na verdade, aquela internet. Muita gente sabe muito bem nessa época. Logicamente, que foi uma peneira, né? Porque só sobraram as que tinham o propósito que tinha sentido de existir. Aquelas empresas que não tinham senso de razão nenhuma de existir, elas desapareceram. Foi uma peneira boa, na verdade. Mas naquela época também existiam essas feiras todas, e porque o dinheiro era fácil, né? O dinheiro para a área de tecnologia era um dinheiro muito fácil. Depois da bolha, começou a selecionar e as empresas não estavam gastando tanto dinheiro assim. Então, assim, a meu ver, o que aconteceu foi, acesso à informação ficou muito fácil. Naquela época, para você ver no começo, né, eu lembro a minha primeira feira de informática foi em 86. Então, era a única chance que eu tinha de ver lançamentos de tecnologia, hardware, equipamentos novos, softwares diferentes, era ir numa feira. Eu saí daqui, foi no Rio de Janeiro para participar de uma feira, porque era o único jeito de eu saber o que estava acontecendo em novidades. Você imagina, eu na época eu morava em Santa Rita, que também é menor do que Varginha, né? Então eu tinha menos chance ainda de ter acesso à informação. Então a gente ia às feiras porque era um jeito de você saber o que estava acontecendo no mundo. Hoje, quando você, na época da CES lá, você vê que, né, Consumer Electronics Show, ou qualquer outra feira que acontece em Las Vegas lá, você acorda de manhã, assiste ao vivo todos os keynotes e assiste online todos os lançamentos e matérias de todos os portais, né, Geek Tech Mundo, todo mundo fazendo live direto de lá, mostrando o lançamento e tal. Então, assim, você não precisa ir mais em feira. Então, poucas feiras mundiais, né, que agora, por exemplo, vai ter em fevereiro, eu vou lá na Mobile World Congress em Barcelona, mas não porque eu quero ir lá para ver, porque eu vou fazer uma palestra lá. Se fosse, eu não sairia do Brasil para ir lá ver uma feira, porque eu posso ver no meu notebook aqui em casa, né? Até que sai caro, né? Mas o interessante é isso, hoje é muito... Essas feiras ficaram como mega shows, e essas grandes feiras, né? Barcelona, Las Vegas e Hanover, né? Sei lá. E essas feiras, elas determinam o lançamento de coisas importantes e não sobra muita coisa para as feiras menores. E as feiras menores não atraem mais tanta gente porque exatamente você quer ver as grandes coisas. Aí você vê pela internet, não precisa ir lá. Eu acho que foi isso que aconteceu. Não há mais tanto motivo para você ir lá. Apesar de que a feira não é só para lançamento, a feira é também para negócios, né? Uhum. Então existem algumas feiras importantes. Ele exige o tete a tete, né, para fazer negócio, né? Essas feiras menores que nós participamos, desses eventos menores assim, ela também faz o business, network, né? O business, né? E ainda a internet ainda não tirou isso, né? De você apertar numa mão e falar, pô, esse é o professor Hélio, esse é o Júlio, e então assim,
Isso ainda a internet não conseguiu sucumbir ainda. E eu acho o seguinte, hoje tem muito business to business nessas feiras menores, e aí a gente que de repente não é business, né, nós não somos de empresas necessariamente que estamos querendo comprar ou vender coisas, a gente não vai nessas feiras. Então vão empresas, vão CNPJs, vão CPFs, não vão nessas feiras. Eu acho que é algo que é um fenômeno também de mudança de perfil de quem frequenta as feiras. Muito bacana. Ô Hélio, daqui para o futuro, vamos falar daqui 10 anos. Você acha que a internet, o problema mais plausível que pode ocorrer é a questão do aumento de hackers? Eu vou citar alguns exemplos, né? Sendo verídico ou não, a gente tem que falar. A manipulação das eleições norte-americanas, né, que possivelmente foi feito por hackers russos, os ataques cibernéticos que a China promove em alguns temas ali da Europa, dos Estados Unidos, né, para poder derrubar um mercado e poder valorizar o dinheiro deles, assim, enfim. Ou você acha assim que é mais a questão da nossa privacidade? A gente fez até um Tech, que é de IoT, né, Internet of Things, mas assim, na sua visão, a internet, qual que é o problema daqui a uns 10 anos que pode ocorrer, na sua visão? Uma guerra virtual? A Terceira Guerra Mundial seria uma guerra pura e exclusivamente cibernética, de manipulação, assim, de informação? Como eu te disse, eu sou otimista, então assim, eu não vejo... Seja humano, seja o afegão médio, sabe? O afegão médio. Eu assim, não vejo esse futuro negro, não, porque eu acho que as coisas elas vão se sucedendo. Surge uma ameaça, as pessoas se movimentam para imobilizar aquela ameaça. Nós, né, as pessoas que estamos interessadas em manter as coisas do bem funcionando, né, da maneira correta, nós não vamos aceitar que as coisas virem bagunça, né? Então, assim, o tempo todo a gente está sofrendo várias ameaças de hackers, né? São o ransomware, nós já tivemos outros, né? Lá no começo, os primeiros vírus de computador, o bug do milênio, né? Virada de 99, todo mundo disse que o mundo ia acabar, teve gente que montou abrigo, né? Foi subterrâneo, porque, né? Teve isso, de verdade. E por quê? Achavam que os computadores todos iam parar e a gente ia ficar sem luz, sem água, sem telefone, sem nada. E nada aconteceu, porque as pessoas se prepararam para aquilo. Nossa, eu me endividei tanto naquela época pensando que ia resetar o sistema bancário, estou pagando até hoje. Paguei a última prestação mês passado. Se a Terceira Guerra Mundial seria a guerra cibernética, a gente está no momento de Guerra Fria? Essa guerra está acontecendo agora, tá todo mundo contra todo mundo. Ela não é uma guerra declarada, né? É uma guerra quando tem um monte de gente que é oficialmente trabalhando para o governo, que não é o hacker CPF. Ali tem gente que está trabalhando oficialmente para governos, principalmente Rússia, China, Coreia do Norte e tal, no objetivo de conseguir entrar de qualquer forma em sistemas críticos dos países ditos inimigos, não inimigos declarados, mas inimigos comerciais, inimigos políticos, para tentar fazer esse tipo de manipulação. Agora, todos os inimigos não são ingênuos, não tem criança nenhuma nessa brincadeira. Todo mundo está se protegendo, da mesma forma. O próprio caso Snowden, né, que revelou até segredos que os americanos pegaram da Petrobras sobre o pré-sal e segredos de soberania nossa, né, do nosso país, né? Então eu acho que assim, tem que todo mundo se preparar e se proteger, não adianta você fechar os olhos e achar que não está acontecendo. Está acontecendo o tempo todo, mas eu não vejo que isso vai ser uma aceleração incontrolável até o momento que vai ficar insustentável. Não, eu vejo que ela é uma corrida do gato contra o rato, né? A gente está sempre, o rato descobrindo um jeito de esconder melhor e o gato descobrindo um jeito de caçar melhor o rato, né? E uma hora não vai ter solução, a gente nunca vai ter tranquilidade. E a privacidade que você falou, eu até defendo uma coisa, que a privacidade já acabou, a privacidade já era. O que nós temos hoje que defender é a intimidade de cada um, mas a privacidade... Então eu tô fudido, Deus do céu. Rolei a unha aqui, viu?
Porque a privacidade a gente escolheu não cuidar dela. Porque no momento que você entra numa rede social, você já decidiu que a sua privacidade não é importante, né? Senão você nem estava lá. É verdade. Então, a privacidade no passado era você ficar dentro de casa, não sair pra rua falando as coisas e tal. Hoje você fica dentro de casa e abre as portas, né, através da internet. A privacidade, ela virou algo assim que as pessoas decidiram que vale a pena perder a privacidade para ganhar objetivos que elas têm de interação em redes sociais, porque é uma troca, né? É uma forma de troca. É um trade-off. Me siga que eu te sigo. Eu perco algumas coisas para poder ganhar outras. E aí as pessoas estão achando que vale a pena perder a privacidade, porque senão elas não estariam falando e publicando tudo que elas publicam nas redes sociais. E isso é uma visão que eu vejo prática, né? Não é algo assim que é uma análise profunda, não, mas eu vejo isso, porque todo mundo fala que é preocupado com a privacidade, mas na prática não pratica nada relacionado com a privacidade. E eu clico mesmo naquele negócio assim. O fulano de tal quer saber sobre localização. Clico mesmo, sim. Sim, todo também, né? É isso aí. Vem aqui pagar minhas contas. Eu gosto muito dessa visão, que é a visão, vamos dizer, desse pessoal mais novo, meio despreocupado, né, com essas coisas. Ou eu digo mais novo porque vários dos no meu caso, aqui, por exemplo, não do vários aqui vão ser mais novos do que eu, né? Provavelmente todos que ouvirem esse podcast vão ser mais novos que eu. Então, assim, eu vejo um grupo, né, da minha idade, 51 anos, são pessoas que ainda estão com algumas pessoas, aí com algum tipo de preocupação, privacidade e tal. E o pessoal de 30 anos para baixo já esqueceu disso, já largou mão disso. Não conheço ninguém que não esteja numa rede social. Pode até não estar no Facebook, porque o Facebook virou rede de velho, virou gente a mãe, o tio, o avô que estão no Facebook. Mas no Instagram tá todo mundo lá e assim, ativamente mostrando de tudo e sem nenhum pudor. E aí você vê assim, é uma mudança de comportamento completamente, em que fez uma diferença para o comportamento mesmo da sociedade, para os negócios. Isso gerou, olha quanta oportunidade, quantas coisas novas surgiram de negócios, de serviços, e não é só serviço de negócio formal, de informalidade, o quanto isso impulsionou, por exemplo, o mercado de fotografia, de comunicação, de propaganda mesmo, de coisas básicas, né? Empresas que foram criadas com gestão de imagem virtual, né? Sim, no YouTube, com todas essas quantidade de feiras que tem, os caras vendendo curso para você aprender a fazer vídeo no YouTube, aprender a fotografar para botar foto legal no Instagram. Então, eram atividades que já existiam, mas isso foi impulsionado assim, em nível estratosférico, né? E isso é legal, porque não é a grande empresa, não é o Google que está oferecendo isso, eles são intermediários, né? O Google, o Facebook são intermediários, você tem acesso a isso. Mas são pequenos produtores de conteúdo que estão colocando a sua produção à disposição da sociedade. E isso é algo muito legal, porque todo mundo é o prosumer, né? Eu sou consumidor, mas sou produtor também. Eu não sou... Isso é uma visão, cara, que eu de um livro chamado Vida Digital, do Nicolas Negroponte, de 1995. O livro, de 1995, ele fala sobre um mundo onde as pessoas, ao mesmo tempo, são consumidoras, são produtoras de conteúdo. Você imagina naquela época, quando eu li o livro, se eu achava que isso ia ser verdade um dia, com uma internet que não existia na prática aqui no Brasil. Eu nunca tinha tido acesso à internet aqui no Brasil. E esse cara lança os livros, você lê e fala assim, esse cara é louco, imagina, esse troço que é ficção, né? A gente ouvia falar de internet, mas nunca tinha usado. Depois vem aquela internet lenta, usando... Não sei se vocês sabem, o primeiro acesso à internet aqui, a gente usava 4.800 bits por segundo. Veja bem, 4,8 kbps. Era 4 horas para baixar uma foto. Qualquer coisa, nem foto nem existia pra você poder baixar, né? Mas qualquer coisa era super complicado. E o cara falava que um dia você ia produzir televisão, você ia fazer vídeo, ia fazer
transmissão ao vivo, live, tudo, e todo o mercado de comunicação ia ser afetado por aquela tecnologia que estava nascente lá em 95. Então, o cara desse é um gênio. Ele é ativo até hoje, é do MIT. Ou o gênio, ele instigou esse povo a fazer isso. Sim, porque ele participava, ele era presidente, o líder do Media Lab, que é o laboratório de mídia do MIT, e grande parte das tecnologias que a gente usa hoje foram inventadas lá. E o cara já estava vendo isso lá acontecer há 23 anos atrás, né? E a gente achando aquilo fantástico. Aí quando você falou daqui a 10 anos, eu não sou um gênio para poder ser igual a esse cara, né, que conseguia prever essas coisas lá no futuro, mas eu imagino um mundo de internet que, primeiro, a gente não vai se preocupar mais com a internet, porque assim como a gente não se preocupa se uma casa tem eletricidade ou não, se tem água na torneira ou não, a internet vai ser uma commodity tão comum, né, e tão banal como isso, e não é numa casa, a internet vai estar disponível em todos os lugares, e a gente vai esquecer que aquilo ali é a internet, porque ela vai estar em todos os objetos, né, e 10 anos é bastante tempo até. Mas então você vai estar conectado à rede o tempo todo. E aí o mais importante não é estar conectado à rede, mas é estar conectado às outras coisas que te importam, às outras pessoas, aos objetos, aos artefatos, aos serviços, às coisas que você precisa e que vão estar disponíveis o tempo todo. E aí isso vai mudar o nosso jeito de novo, né? De consumir, de trabalhar, de aprender, de namorar, porque tudo vai ser totalmente sem barreiras. E hoje ainda tem a barreira. Você ainda precisa, para fazer tal coisa eu preciso usar a internet. Poxa, mas aqui não tem 4G, aqui não tem Wi-Fi, aqui não... Então, quando eu chegar em tal lugar, eu vou fazer isso. Quando eu estiver em casa à noite, eu vou fazer isso, porque lá eu tenho uma rede rápida. Então, a internet ainda é um limitador das atividades que a gente faz hoje em dia. Ou porque ela não está disponível, ou porque ela é lenta demais, né? E para algumas coisas. Isso vai passar em 10 anos, com certeza. A gente não vai mais pensar. Igual a gente não pensa em energia elétrica. Você só pensa que é cara no dia de pagar a conta, mas você não pensa... É o pedido. Da tecnologia da energia elétrica. Você não pensa na tecnologia da água, né? Como é que faz para a água chegar na minha casa? Não me interessa. O que interessa é que eu abrir a torneira tem que ser água. Né? E a internet também vai ser isso, mas muito mais ampla do que o resto todo, porque ela está em todos os lugares. Eu tô pensando ainda como é que a água chega aqui em casa. Nós queríamos te agradecer imensamente o tempo que você disponibilizou aí para gravar esse Geek Tech aí, o nosso segundo Geek Tech sobre a história da internet. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu te falo assim que cada emanada de sabedoria, você acaba trazendo mais questionamento, mais vontade de pesquisar, até por ser um assunto que hoje basicamente todo mundo sabe de forma muito superficial, quando fala-se internet. Te agradecer mesmo de coração. Se quiser deixar uma mensagem final, deixar suas redes sociais, já que a privacidade foi pro saco mesmo. Pois é. Só não fala nenhum produto, porque senão você sabe que você vai receber esse produto no teu e-mail. Isso aí é líquido e certo. Se quiser mandar qualquer recado aí, rede social, menos nude. Tá, joia. Nude até porque não vai ter muito interesse não, mas... Eu tenho um podcast também, né? Vamos fazer um jabá. Com certeza. Pois é, o Nerd Class. A gente está no 6º episódio e gravamos. A ideia são professores, né? Por isso, class de aula, né? Nós somos professores de várias instituições. A ideia não era pegar os professores da Unifal, do Unis e tal, mas era exatamente trazer professores de tecnologia de várias instituições. Então, nós temos Unis, Faceca, Unifal. O Cefet a gente não conseguiu trazer ainda, mas estamos em previsão, né, de ter um participante do Cefet também. E aí são professores de tecnologia falando sobre nerdices, por isso chama Nerd Class. E a gente também assuntos aleatórios e que a gente consegue se divertir bastante falando sobre eles e aprender se divertindo um pouco. É a ideia também, né, que eu imagino que serve do Fala Geek, né, aprender de maneira gostosa. E eu acho que podemos interagir muito ainda no futuro. Inclusive, já fica aqui o convite para vocês participarem. A gente não tem ainda uma data de gravação próxima, mas na nossa agenda, né, de gravações, convidar vocês para participarem. Nossa, tem link para a gente ouvir? Tem nerdclass.com.br. Está no Face também, para procurar Nerdclass. E eu tenho o meu blog, o cara da inovação.blogspot.com, que eu publico as minhas palestras, as coisas que eu ando fazendo por aí. E
pode procurar Hélio Costa lá, você vai achar em tudo quanto é lugar. Twitter, Instagram, Facebook, Hélio Davis Costa, né? Vai achar um tanto de lugar. Não vou ficar passando endereços não, mas procurando você me acha e me adiciona lá. E, assim, tô sempre disponível, obrigado pelo convite, gosto muito de falar sobre o assunto, curto bastante, principalmente quando tem gente interessada como eu, né, quando tem geeks e nerds tão interessados no assunto quanto eu, é sempre um papo muito legal, muito bom. E a gente gosta de ouvir, viu, Hélio? Foi muito legal estar aqui com vocês. E já fica um convite aí para um próximo Geek Tech com você, porque foi sensacional, foi uma aula pra gente, mais uma aula com você. Ué, que bom. só chamar que eu vou. Se for facinho, facinho. Júlio Brito. Júlio Brito. Ai. Agora eu vou me ausentar. Júlio Brito, obrigado. Nós estamos aí mais uma vez. Quer deixar aí o seu CEP para quem quiser mandar para Eu quero agradecer muito ao professor Hélio aí pelo episódio de hoje, foi muito bacana, foi muito legal. E deixar minha rede social é @IvanLins. Pode seguir eu lá, fica à vontade, segue eu lá. É isso aí, seus geeks. Vamos encerrando aqui mais um Geek Tech, nosso segundo Geek Tech. Se você não ouviu os nossos Geekcasts e o nosso primeiro Geek Tech sobre IoT, cara, o que você está fazendo na sua vida? Entra aí, www.falageek.com.br. Nós também estamos no Spotify, estamos no SoundCloud e também no Turning, beleza? Obrigado para todo mundo aí que ouviu. Quem quiser mandar alguma sugestão, quiser fazer o nosso orelhão, puxar a nossa orelha aqui, é só entrar contato@falageek.com.br ou nas redes sociais, mandar lá um direct no @FalaGeekOficial, que é o Instagram, e no Facebook também, Fala Geek Oficial, beleza? Vou encerrando por aqui, minhas redes sociais é @Caldonazo, é só procurar lá, tá no Facebook, Instagram, Polícia Civil, se você quiser me achar, me encontra. Beleza? Muito obrigado aí e fui! Valeu. Tchau! Legal. Eu sirvo para trabalhar em rádio. Tá em direto, deixa eu mandar currículo. Ué. Contato Rádio Cidade Sumida. Não, mandar tudo. Vou mandar aqui, Direto, contato, Júlio Brito, Rádio Cidade Contrata. Por favor, Título: Contrata nós. Contrata nós!